Dentro do possível, temos procurado responder as muitas perguntas que são enviadas ao blog juliofreitas.com. E hoje eu tenho aqui o pedido de orientação do Fernandes. Diz assim: Bispo Júlio, li uma matéria do Senhor falando dos maus pensamentos. Tenho maus pensamentos e mesmo estando na igreja, já há bastante tempo, tenho o hábito de me masturbar, afirma o Fernandes. Mesmo casado, não levo uma vida sexual bem com a minha esposa. Eu gostaria de receber uma orientação sua ao respeito. Fernandes, preste muita atenção. Um dos segredos para se combater os maus pensamentos é um conjunto de coisas. E a primeira coisa que você e eu, quem quer que seja assediado por um pensamento maligno, por um pensamento destrutivo, por um pensamento sedutor, por um pensamento ilusório, por um pensamento que vai lhe conduzir a uma atitude errônea que, consequentemente, vai gerar problemas, já seja na saúde, já seja no âmbito sentimental, no âmbito profissional, ou simplesmente, ou principalmente, no âmbito espiritual, que é a sua comunhão com Deus. Você é um homem casado, você conhece a verdade, mas você tem sido fraco em ceder para os pensamentos e tem se masturbado, alegando que você não tem uma vida sexual realizada ou boa com a sua esposa. Então, o primeiro passo seu e de todos que estão a enfrentar problemas semelhantes de pensamentos ruins e que leva você a praticar algo errado é que você tem que substituir esse pensamento por um pensamento contrário. Vem um pensamento de masturbação, ou de mentir, ou de adulterar, ou de pagar o mal com o mal que lhe fizeram, ou de se acomodar, ou de duvidar da veracidade da palavra de Deus. O que você tem que fazer, todos nós, porque a gente não pode controlar os pensamentos. Os pensamentos negativos, ruins, vêm a todos. O próprio Senhor Jesus foi tentado, mas nem por isso ele caiu em tentação, como também homens e mulheres de Deus no passado, que foram tentados, mas não caíram. Por quê? Porque sempre que tentados, eles fizeram três coisas. A primeira coisa, eles substituíram aquele pensamento, aquela tentação, por uma palavra de Deus. Por exemplo, eu escrevi aqui algo. Vem na sua mente um pensamento de assistir um filme pornográfico ou de assistir imagens, visualizar imagens sensuais de mulheres, por exemplo, nuas, que vai lhe conduzir à masturbação. O que você tem que fazer neste exato momento? Você tem que substituir esse pensamento que vai lhe guiar, que vai lhe conduzir, que vai lhe fazer errar a uma palavra, como esta, por exemplo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, este pensamento me faz ver três coisas. Primeiro, eu sou santuário, o meu corpo é santuário. E é santuário não dos meus prazeres, não das minhas manias, não dos meus sentimentos. O meu corpo é santuário do Espírito Santo. Segunda coisa, que tendes da parte de Deus. Poxa, Deus me chamou para que eu tenha comunhão com Ele, para que eu faça o que agrada a Ele, não o que agrada a mim ou quem quer que seja. E terceiro, que eu não sou meu, mas eu sou de Deus. Não sois de vós mesmos, nós somos de Deus. Então, a primeira coisa é substituir o pensamento de tentação por um pensamento contrário, segundo a palavra de Deus. Pense na palavra de Deus. Pense nos mandamentos ou nas promessas de Deus. Segunda coisa, você deve falar com a sua esposa desta situação. Como? Eu me sinto envergonhado, talvez você diga, Fernandes, mas você deve falar com ela, porque essa situação é delicada e que pode gerar problemas gravíssimos, como o adultério, consequentemente o divórcio, a separação e a destruição da sua família.
Então você tem que conversar com ela, falar com ela, ser franco, sabe? Expor tudo aquilo que você traz dentro de si em relação à vossa intimidade, que não tem lhe feito sentir-se satisfeito, realizado. Isso talvez, esse problema sexual com a sua esposa, talvez seja situações pontuais que podem ser resolvidas. Talvez ela não se sinta bem, ela tenha que falar algo, ou da forma com que vocês têm a vossa intimidade, onde talvez ela não se sinta realizada, ou talvez haja egoísmo na vossa relação, você sente prazer, ela não, ou vice-versa. Quer dizer, vocês como casais têm que procurar saber os pontos fracos, porque se há egoísmo, ou se há frieza, ou se há medo, ou talvez até um problema de saúde por parte dela, ela se sinta incômoda, sinta dores, você tem que conversar com a sua esposa. E essa conversa tem que ser franca e clara, porque o problema conjugal é um reflexo de um problema espiritual. Ainda que você esteja na igreja, conheça a verdade, mas esse problema no seu casamento, revela para si e para sua esposa que ela sabe, pode ter certeza. Ela talvez não saiba que você esteja a se masturbar, mas ela sabe que você não se sente realizado, que há um problema na vossa intimidade e que vocês têm que superar. Então, esse é o conselho que eu dou para que você supere este problema o quanto antes e desfrute da sua vida sexual com a bênção de Deus, uma vez que Deus, ele vê o momento da intimidade do casal como um momento santo, imaculado, separado, onde ambos se tornam uma só carne. Espero que você tenha entendido, Fernandes. E você que conhece alguém que está a enfrentar problemas na vida conjugal, na vida sentimental, na vida a dois, e esta orientação talvez possa ajudar a um colega, alguém que se queixou, que em uma brincadeira mencionou algo ao respeito. Então, informe ao mesmo da possibilidade deste vídeo ser assistido e esta orientação evitar o pior, que é a separação, o divórcio e, consequentemente, a destruição do casamento e de famílias. Se você tem alguma dúvida, pode enviar então a sua pergunta para juliofreitas.com no nosso blog e, dentro do possível, estaremos a responder a sua pergunta. Até a próxima.